Irmãos, graça e paz. Sou o pastor Anderson e nós estamos caminhando para o encerramento do nosso primeiro módulo, falando sobre discipulado, a temática companheiros de julgo. Eu já disse para vocês outras vezes, esse módulo visa lançarmos os fundamentos para nos tornarmos líderes melhores. E essa última aula nós vamos dividir em duas etapas. Vamos dividir em duas partes. O tema dessa última aula do primeiro módulo é princípios para um discipulado de alto nível, pelo menos o que eu julgo ser um discipulado de alto nível. Discipulado de alto nível, pela imagem, já revela a delicadeza e como isso exige de nós, como instrumentos de Deus, servindo uns aos outros no amor, na graça, com a compaixão do Senhor. Realmente é como andar sobre ovos. A vida do outro, assim como a nossa, é muito delicada, é muito sensível. E nós precisamos realmente tomar os devidos cuidados quando estivermos fazendo essa caminhada. Contudo, não devemos nos esquivar de fazer aquilo que devemos fazer, que é caminhar, que é andar. E, naturalmente, haverá dores, haverá situações desagradáveis. Isso faz parte da jornada. Jesus e os discípulos vivenciaram isso. Quando eu falo que é delicado, é difícil, é porque nós estamos falando de todas essas situações que compõem a nossa vida. Primeiramente, a nossa vida de relacionamento com Deus, nossa vida de oração, de palavra e os outros aspectos que estão em volta dessa primeira relação que é a mais importante, que é com Deus. Temos a família, temos a nossa vida pessoal, trabalho, profissão, igreja, finanças, ministério, enfim, são muitas coisas. Então é muito importante que nós aprendamos mesmo devagar e possamos estar cada dia concorrendo para estarmos amadurecidos, chegarmos realmente à estatura do Filho de Deus, à estatura de Cristo, tanto em palavras como em obras. Lembre-se que o objetivo do discipulado é que todos se tornem imagem e semelhança de Jesus. Talvez você possa dizer, não, o objetivo é ganhar gente para Jesus. Não, esse objetivo de ganhar pessoas para Jesus é uma consequência do discipulado. Então Jesus discipulou aqueles homens e foi uma consequência que a igreja fosse estabelecida e avançasse. Nós estamos aqui reunidos para estabelecer pequenos grupos multiplicadores, pequenos grupos caseiros, como você queira chamar. E isso começa no discipulado. E no discipulado o objetivo primário é realmente trabalhar para que o objetivo de Jesus seja consumado em nós. Porque quando Jesus veio para restaurar o homem, veio para restaurar a imagem e semelhança perdida, veio para restaurar a comunhão entre Deus e os homens. E isso começa primeiro nas nossas vidas como discipuladores e como líderes, sendo discipulados primeiro pelo próprio Senhor Jesus e permitir que o Senhor use homens e mulheres de Deus para nos ajudar nessa edificação. Então, o grande objetivo é esse, como está em Lucas 6,40. O discípulo sonha ser igual ao mestre, ao seu mestre. O discípulo não está acima do seu mestre, nem para aquilo que é conveniente, nem para aquilo que é inconveniente. Mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre, como está em Lucas 6,40. Então,
O discípulo ele vai sofrer assim também como vai ter as benesses, né? Então o discípulo ele tem como objetivo ser igual ao seu mestre. E se nós tivermos mais irmãos, como você e eu, para que possamos ser referência da imagem e semelhança de Cristo, melhor ainda, não nos esquecendo que quando nós estamos discipulando, não estamos discipulando para que a pessoa seja parecida conosco, mas para que ela seja parecida com os aspectos de Jesus que há em nós como discipuladores. Um dos pontos centrais, ou talvez o ponto central que vai gerar a comunhão, a cura, a liga necessária para a caminhada 2 é essa, que está em Tiago 5,16. Confessem vossos erros, confessem vossos pecados para o propósito de cura. Quem cura é Cristo, quem cura é o Senhor, quem cura é o Espírito Santo, mas nós somos os instrumentos, as ferramentas que o Senhor usa. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. A súplica de um justo, ela é muito eficaz. É isso que está escrito aí em Tiago 5,16. Quando eu devo fazer isso? Qual é o momento em que há esse despertamento ou essa inclinação para confessar erros, para confessar pecados? É importante que o discipulador possa transmitir a imagem para o discípulo não só daquilo que é bom, daquilo que é perfeito, daquilo que está em Cristo, mas também possa dizer que não é perfeito em muitas coisas e que ainda está melhorando. Então, quando nós dizemos que estamos fazendo discípulos e fazendo para o Senhor, nós devemos deixar bem claro que aquilo que de bom o discípulo está vendo é porque foi colocado, trazido por Cristo. E houve a instrumentalidade de irmãos, de pastores, de irmãs. Mas também há ainda os aspectos negativos, porque a santificação é um processo que vai até o último dia em que nós andarmos aqui na terra. Então, quando é que eu devo fazer isso como discípulo? Confessar o meu pecado, confessar os meus erros. Quando o seu companheiro de julgo ou o seu discipulador tem testemunhos de cura, que é algo que residia na pessoa de Jesus e dos apóstolos. Jesus leu Isaías 61. Podemos dizer que foi a primeira pregação no prédio que Jesus fez, lá no templo. E lá diz que o Senhor o chamou para ser um evangelizador, para pregar as boas novas, para ser um instrumento de cura, para restaurar os contritos, os que estão realmente adoecidos, quebrados emocionalmente e até fisicamente. E ser um libertador de vidas, libertar pessoas do cativeiro do inimigo, do cativeiro que o próprio pecado também proporciona, o pecado que reside nessa pessoa. Então, quando eu confesso, quando eu tenho segurança para confessar erros e pedir ajuda ao meu discipulador, é quando eu vejo nele testemunhos. Quando eu vejo que comprovadamente ele é um evangelizador, ele é um anunciador das boas novas. Quando de fato ele é um instrumento de cura na vida já de muitas pessoas, ou ainda que seja de poucas. Ele é um restaurador, ou ele sendo um libertador de vidas, uma pessoa que já foi usada por Deus para libertar, porque de fato são características de alguém que realmente quer ajudar você, que realmente visualiza a vitória de Deus na sua vida. Outro aspecto importante nessa relação, para que haja um discipulado de alto nível, é o sigilo. Provérbios 11:13 diz que quem muito fala trai a confidência, mas quem merece confiança costuma guardar segredo. Então esse é um aspecto muito importante que nós, como discípulos e discipuladores,
devemos observar o sigilo. Em Provérbios 25, 9 e 10 ainda diz: não revele o segredo de outra pessoa. Caso contrário, todos ficaram sabendo que você não consegue guardar segredos. É fundamental que haja o segredo de confissão, o sigilo. E isso não é importante apenas para preservar o outro ou para preservar você, mas é importantíssimo para que você amadureça junto com o teu discípulo, com o teu companheiro de jugo, e juntos vocês se tornem cada vez mais maduros e bons líderes, bons aios, bons guias para outros. Outro aspecto é saber ouvir. Saber ouvir também é uma arte, como está aí, como está sendo apresentado aqui nesse slide. O discípulo está aqui, está falando, e o discipulador está tentando aqui arrumar esse novelo, né? Arrumar no carretel da esperança, no carretel da sabedoria de Deus. Tiago diz: sejam todos prontos para ouvir. Então, a prontidão tem que estar para ouvir, não no falar. Tá? E tardio também para deixar qualquer sentimento vazar, porque de repente o discípulo pode falar algo que agride muito os princípios do Evangelho, aquilo que você considera por moral. É importante estar pronto para ouvir. Não interrompa, então, tentando adivinhar o final da história. Não se deixe levar pelas emoções. Não se deixe levar pelo sentimento. Não se deixe levar por aquilo que a carne provoca em nós. O pensamento de que, eu já sei o que é que ela está querendo dizer. Deixe a pessoa dizer o que ela tem a dizer. E acredite no que ela está falando. Não se deixe levar simplesmente pela força da carne ou por aquilo que você julga como já experiência na sua vida. Muito cuidado com isso. Olha o que diz em Jeremias 17:9. Ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano. A sua doença é incurável. Então, muito cuidado com o que você sente. Eu sinto isso. Eu sinto, eu consigo sentir isso. Muito cuidado com essa questão do sentir. Você pode estar realmente sentindo algo de forma sincera, mas pode estar sinceramente enganado. Demonstrar que está ouvindo por meio de expressões faciais. É importante isso. Buscar entender o que está sendo comunicado. Tá? Olho no olho. Nem sempre fica olho no olho, mas hora ou outra na conversa ter olho no olho. Mostrar que está tendo atenção. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de quê? De profunda compaixão quando estiver ouvindo o outro. De bondade, de humildade, mansidão e paciência. Como diz Colossenses 3, verso 12. Esse é o sentimento. É um sentimento que é validado pelo Espírito Santo, pela própria palavra, que nós devemos cultivar enquanto estivermos ouvindo. Outro aspecto para um discipulado de alto nível: honre a capacidade do outro. Honre a capacidade do outro. O que é que isso significa? Significa que nós devemos considerar que o outro ele pode encontrar as respostas só conversando, só dialogando conosco. Muitas vezes a resposta o Espírito Santo já deu àquela pessoa. E nós precisamos apenas ajudá-la a fazer as perguntas certas, para que as respostas certas venham à tona. Olha o que Jesus disse para os discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus faz com que aqueles homens pensem. Jesus então diz: o que é que vocês acham? O que é que vocês têm pensado? As pessoas têm dito isso, igual vocês têm falado, mas e vocês? O que é que vocês acham? No momento de orientação no discipulado, essa é uma das perguntas-chave, além de perguntar de como está a vida devocional do discípulo, a relação do discipulado de Deus para com ele. Uma outra questão importante é essa: trazer perguntas para que ele mesmo possa encontrar com a ajuda do Espírito Santo. Honre a capacidade do outro. Se você assumir a responsabilidade de dar todas as respostas pelos problemas do outro,
você estará impedindo que a pessoa amadureça. Você estará se tornando um dominador, uma dominadora. E isso acontece muito em muitas igrejas, em muitos lugares, em muitos ambientes, não só da igreja, de pessoas que dominam o outro, que querem pensar pelo outro, que colocam aquilo que querem, que não representa na realidade o que o outro precisa e muitas vezes nem o que ele deseja. Então é importante compreender isso, ensinar o outro a assumir as responsabilidades, ajudá-lo de uma forma a encontrar a resposta que Deus está trazendo, levando em consideração o balizamento das Escrituras, em primeiro lugar, levando em consideração a oração, levando em consideração o discernimento, a sabedoria através de outros homens e mulheres mais experientes na fé. Contribua com seu tempo, com seu discernimento. Diga, olha, pelo lado A eu vejo que tem prós e contras, e pelo lado B prós e contras. Ore e decida, e vamos juntos. Eu estarei com você. Um outro aspecto importante, evite emprestar dinheiro diretamente. Eu digo evite, eu não estou dizendo que é proibido, porque existem muitas circunstâncias que a coisa tem que ser resolvida logo, com um recurso financeiro que você pode dar ali, ajudar o seu discípulo, até mesmo o seu discipulador. Mas o bom é que se evite emprestar dinheiro diretamente. Por quê? Porque a ajuda financeira dada aos membros da igreja primitiva sempre passou primeiramente pelos líderes, pelos apóstolos. Esse era o costume. E existe uma razão muito importante para se observar este princípio. O sentimento de dívida que muitas vezes destrói o relacionamento. Então o recurso cria pontes, mas também o recurso pode quebrar pontes, ou então fazer com que haja muita sujeira nessa ponte. As pessoas, às vezes, vão desistir de dar uma opinião porque você ajudou ela e não querem lhe contrariar. Você ajudou aquela pessoa e ela, muitas vezes, vai se submeter àquilo que você acha que é certo e muitas vezes você pode estar equivocado. E nós devemos sempre entender que aquilo que é certo é aquilo que Jesus falou, aquilo que a palavra diz. Então é muito importante nós termos cuidado nessa parte. Fazer indiretamente, através de outra pessoa, ajudar de forma que aquilo que uma mão faz, a outra não saiba. Então, essa é a via de regra. Evidentemente, existem exceções. Olha o que está lá em Atos. Não havia entre eles necessitado. O que eles faziam? Traziam dinheiro aos pés dos apóstolos e depois os diáconos. Eles faziam ali a distribuição conforme a necessidade. Era assim que irmãos ajudavam uns aos outros. E agora a gente chega aqui nesse princípio dessa primeira metade muito importante. Não caia no hábito de ficar criticando o seu discípulo. Muito cuidado com isso. Tá? Julgar não contribui, só produz defesas. Censurar e pegar no pé nunca mudam as pessoas. Tá? Jesus disse, atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. Então, muito cuidado com a questão do julgamento. Julgar segundo os padrões do Senhor, segundo os padrões da compaixão, da misericórdia. Quando a gente fala não cair no hábito de ficar julgando, criticando, é não se deixar valer pela própria opinião, pelo próprio coração, como a gente já leu lá em Jeremias capítulo 17, falando que o coração ele é terrivelmente irremediável, incurável. Tá? Então, muito cuidado com isso. Não cair no hábito, não cair no hábito. Julgamento virá, a gente julga sim, tá? Mas primeiro julgar com as balizas do Evangelho e segundo, não cair neste hábito, não ficar constantemente julgando. E a gente vai encerrar aqui, tá bom? E depois a gente volta para falar aqui desse ponto, corrija os comportamentos pecaminosos do discípulo. Como fazer isso? Eu vou trazer 7 chaves para você. Então, até a segunda parte da nossa 7ª aula. Deus abençoe você.